Olá, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal da Astro Educa. Hoje vamos estudar ciências sociais e antropologia com um roteiro bem completo, do jeito que a banca gosta. Conceitos de sociedade, cultura e política, estratificação e mudanças recentes no trabalho, Estado e federalismo, representação e demandas locais, cidadania, direitos humanos e diversidades, movimentos sociais. E depois um bloco mais antropológico com teoria a partir da segunda metade do século XX, método etnográfico, etnologia. Indígena contemporânea, etnicidade, territorialização indígena e quilombola, patrimonialização, agenda da antropologia no Brasil, pobreza e exclusão, dinâmica demográfica, métodos quantitativos básicos, e por fim, legislação constitucional e normas internacionais que aparecem muito em prova. Para começar, pensa em um ponto central. As ciências sociais funcionam como uma espécie de autoconsciência da sociedade. Isso significa que elas ajudam a sociedade a se entender, a perceber suas estruturas, conflitos, desigualdades e formas de poder. Em prova, isso aparece quando a banca pede para você ir além do senso comum. O senso comum explica a pobreza como falha individual. As ciências sociais perguntam quais estruturas de renda, trabalho, território, raça, gênero e políticas públicas produzem e reproduzem desigualdade. Quando a gente fala em sociedade, cultura e arte, o núcleo é entender cultura como um sistema de significados, valores, práticas e símbolos compartilhados. Cultura não é só alta cultura, tipo museu e erudição. Cultura inclui hábitos, linguagem, religião, comida, música, formas de convivência, modos de trabalho e de festa. E a banca costuma pedir diferenças entre cultura popular, cultura nacional e cultura de massa. Cultura popular se refere a expressões produzidas e reproduzidas no cotidiano dos grupos, muitas vezes com forte vínculo territorial e comunitário. Cultura nacional é uma construção histórica, ligada a projetos de nação, Estado e identidade, e não é algo natural e fixo. Ela é disputada, selecionada e institucionalizada. Cultura de massa é aquela produzida e difundida em larga escala por meios de comunicação e indústria cultural, com lógica de mercado e padronização, ainda que possa ser apropriada e ressignificada pelo público. O detalhe importante é não tratar esses conceitos como caixas fechadas. No Brasil, cultura popular pode circular na mídia e virar cultura de massa. Elementos da cultura de massa podem ser incorporados localmente, e a própria ideia de cultura nacional se forma por disputas sobre o que conta como brasileiro. Sistemas de estratificação social aparecem como formas de organizar desigualdades. Estratificação é a distribuição desigual de recursos, prestígio e poder. Clássicos aqui são classe, status e poder como dimensões distintas, e também a ideia de que a sociedade se estrutura por relações de produção e propriedade, em leituras mais voltadas à economia política. Para a prova, o que importa é saber que estratificação não é só renda, envolve escolaridade, ocupação, patrimônio, território, raça, gênero e redes de acesso. Mudanças recentes na segmentação social aparecem com reestruturação produtiva, crescimento do setor de serviços, automação, precarização, informalidade e uberização do trabalho. Isso cria novos perfis de inserção. Trabalhadores por aplicativo, intermitentes, terceirizados, microempreendedores por necessidade, além de novas formas de vulnerabilidade urbana e rural. Mobilidade social, que é a mudança de posição no extrato. Pode ser ascendente ou descendente, e depende muito de educação, mercado de trabalho, herança patrimonial e redes sociais. Em prova, a banca gosta de mostrar que mobilidade não é só mérito individual, há barreiras estruturais e desigualdades de partida. Estado, federação e políticas públicas entram porque desigualdades regionais e sociais no Brasil são profundamente territoriais. Federalismo significa divisão de competências e recursos entre União, Estados e municípios. A banca cobra que políticas públicas têm papel de coordenação e redução de assimetrias, por exemplo com transferências, investimentos, serviços de saúde e educação, infraestrutura e políticas de proteção social. Só que o federalismo também traz tensões. Municípios têm realidades muito diferentes e capacidades administrativas diferentes, e a descentralização sem recursos ou sem coordenação pode gerar desigualdade no acesso. Então,
Quando a prova fala em enfrentar desigualdades regionais, a resposta costuma envolver articulação federativa, financiamento, pactuação e planejamento territorial. Sociedade e representação política entram no tema de demandas locais e poder político. A banca pode cobrar como interesses locais se organizam, como grupos pressionam por serviços, obras e direitos, e como a representação em nível descentralizado, como câmaras municipais e conselhos, pode aproximar política do território, mas também pode reproduzir clientelismo e desigualdade se não houver transparência e participação. Planejamento social e descentralização aparecem como a capacidade do Estado de planejar com base em diagnóstico, evidência e participação, evitando políticas apenas reativas ou baseadas em favores. As relações entre indivíduo e sociedade são o coração da sociologia. O indivíduo não é solto, ele é formado socialmente por família, escola, religião, trabalho, mídia e redes, e ao mesmo tempo ele age e transforma o social. Em prova, isso aparece na distinção entre espaço público e privado. O privado costuma ser visto como esfera da vida doméstica e pessoal, mas muitas desigualdades e violências que ocorrem no privado têm dimensão pública, como violência doméstica, discriminação e violações de direitos. O Estado entra como garantidor de direitos humanos, cidadania e igualdade perante a lei, mas também como espaço de disputa, porque políticas e leis refletem correlações de força e interesses. Cidadania. Aqui, não é só votar, é acesso efetivo a direitos civis, políticos, sociais e culturais. E diversidades entram como reconhecimento de diferenças de gênero, raça, etnia, religião, orientação sexual, deficiência e formas de vida, com foco em combater desigualdades e discriminações que limitam acesso a políticas e oportunidades. Trabalho e produção social são temas centrais porque é pelo trabalho que a sociedade produz riqueza e também produz desigualdade. A banca costuma cobrar a ideia de divisão social do trabalho, formal e informal, e como mudanças econômicas alteram perfis ocupacionais. O trabalho também é dimensão simbólica, dá identidade, pertencimento e reconhecimento, e quando o trabalho é precarizado, isso afeta a autoestima, saúde mental e laços sociais. Relações políticas e Estado aparecem também no tema de movimentos sociais. Movimentos sociais são formas coletivas de ação que expressam demandas, identidades e conflitos, como movimentos por terra, moradia, direitos indígenas, direitos quilombolas, direitos das mulheres, movimento negro, movimento ambiental e juventudes. Em prova, a banca costuma cobrar que movimentos sociais não são bagunça. Eles são atores políticos que pressionam por reconhecimento, redistribuição e participação, e muitas conquistas de direitos passaram por mobilização social. Agora entrando mais forte em antropologia, o edital pede tendências a partir da segunda metade do século XX. A banca quer que você reconheça uma virada teórica. A antropologia se afasta de explicações evolutivas e etnocêntricas e passa a enfatizar relativismo cultural, interpretação de significados, crítica do colonialismo, reflexividade e análise de poder. Surgem debates sobre cultura como processo dinâmico, identidade como construção, globalização, circulação cultural e produção de diferença. E com isso crescem campos como antropologia urbana, antropologia do Estado, antropologia das políticas públicas, antropologia dos direitos e antropologia da ciência e tecnologia. O método etnográfico é a marca da antropologia. Etnografia é pesquisa de campo baseada em convivência, observação participante, entrevistas, registro sistemático, construção de confiança e descrição densa do contexto. A ideia é compreender práticas e sentidos do ponto de vista dos próprios grupos, sem cair em julgamento moral rápido. Em prova, é comum cobrarem que observação participante não é olhar de fora, é participar com ética, registrar com rigor, respeitar consentimento e confidencialidade, e analisar com distanciamento crítico. Tendências teóricas da etnologia indígena contemporânea entram em debate sobre agência indígena, territorialidade, cosmologias, política indígena, etnogênese, e também sobre como povos indígenas se relacionam com o Estado, mercado e direitos. A banca gosta de cobrar que povos indígenas não são resíduos do passado. São sujeitos contemporâneos, com organizações próprias, associativismo, participação política e estratégias de afirmação cultural e territorial.
Processos de patrimonialização indígena no Brasil aparecem quando práticas, saberes, línguas, festas, grafismos e lugares são reconhecidos como patrimônio cultural. Aqui a banca quer que você entenda que patrimonialização pode fortalecer reconhecimento e direitos culturais, mas também pode gerar tensões, como musealização, controle externo, disputa sobre quem representa e mercantilização. Então, é um processo político, não apenas cultural. Antropologia brasileira, como campo, se formou com instituições, universidades e pesquisas que dialogaram com temas afro-brasileiros, etnologia indígena, cultura popular e folclore. A agenda contemporânea inclui dinâmica cultural e globalização, formação da nação, diferença e desigualdade, racismo, direitos culturais, religião, gênero, violência e Estado. Em prova, o núcleo é entender que nação é construção histórica e política, e que a diferença pode ser celebrada como diversidade, mas também pode ser usada para hierarquizar e excluir. Por isso, direitos culturais são essenciais. Teorias da etnicidade aparecem com conceitos como aculturação, contato interétnico, grupo étnico e fronteira. A banca costuma cobrar que etnicidade não é só origem biológica, é processo social de identificação e diferenciação. Fronteiras étnicas são marcadores sociais que definem quem é nós e quem é eles, e podem persistir mesmo com mudanças culturais. No Brasil, relações interétnicas e desigualdade étnico-racial são temas centrais porque há racismo estrutural e desigualdades históricas que afetam renda, educação, saúde, moradia e violência. Discussões sobre tutela e associativismo étnico entram porque historicamente o Estado tutelou povos indígenas, limitando a autonomia, e hoje há fortalecimento de organizações próprias, com reivindicação de participação, consulta e autodeterminação dentro do marco constitucional. Processos de territorialização indígena e quilombola são fundamentais. Territorialização é o processo de reconhecimento, demarcação, titulação e gestão de territórios vinculados a identidades coletivas, memória, ancestralidade e reprodução social. Em prova, isso aparece como disputa fundiária, conflito com interesses econômicos e necessidade de políticas de proteção territorial. Para quilombolas, a titulação se conecta ao artigo 68 do ADCT, que reconhece o direito às terras ocupadas por remanescentes de quilombos. Para povos indígenas, a Constituição traz capítulo específico, e a terra indígena é base de reprodução física e cultural, com proteção do Estado. Métodos e técnicas de pesquisa antropológica incluem observação participante, entrevistas abertas e semi-estruturadas, história de vida, diário de campo, mapeamento social, registro audiovisual e análise documental. Em antropologia urbana, entram técnicas adaptadas a fluxos e redes, porque o campo pode ser múltiplo e móvel. Em etnologia, entram cuidados com tradução cultural, respeito a protocolos comunitários, consulta e devolutiva dos resultados. Pobreza e exclusão social entram com medidas e avaliação. Pobreza pode ser medida por linha de renda, mas também por abordagem multidimensional, envolvendo moradia, educação, saúde, saneamento e trabalho. Exclusão social envolve barreiras de acesso, discriminação, isolamento territorial e fragilidade de vínculos. Medidas de concentração aparecem para analisar desigualdade, como o índice de Gini e outras medidas. Inúmeros índices aparecem para acompanhar variações ao longo do tempo, como índices de preços e indicadores sociais, sempre com leitura crítica das bases e dos recortes. Situação sociodemográfica de grupos específicos aparece para gênero, cor ou raça, crianças, jovens e idosos. A banca cobra que gênero e raça estruturam desigualdades de oportunidades e exposição à violência. Crianças e jovens têm desafios de educação, trabalho precoce e proteção. Idosos enfrentam dependência, renda, saúde e cuidado. E a nova dinâmica demográfica brasileira é tema forte. Queda da fecundidade, aumento da longevidade, envelhecimento populacional, mudanças na estrutura etária, novos arranjos familiares e fluxos migratórios internos e internacionais. Urbanização continua gerando demandas por moradia, transporte, trabalho e serviços. Imigração internacional introduz desafios de integração, trabalho e direitos. O edital também pede estatística descritiva e análise exploratória, e aqui o que você precisa é saber ler dados sociais.
Média, mediana e quartis ajudam a entender centro e distribuição. Variância e desvio padrão mostram dispersão, e o coeficiente de variação permite comparar variabilidade entre grupos. Histograma ajuda a visualizar distribuição e desigualdade. Isso é importante porque políticas públicas precisam de evidência, e ciências sociais trabalham cada vez mais com dados e análise quantitativa junto com métodos qualitativos. O tema de ocupações de terra, Estado e movimentos sociais no Brasil aparece como parte de conflitos agrários, reforma agrária, disputa por território e relação com políticas públicas. A dicotomia urbano e rural e agrário, também é cobrada. Rural não é só campo, rural é um espaço social com modos de vida, e agrário é a dimensão ligada à estrutura fundiária, produção e relações de trabalho na terra. O Brasil tem ruralidades diversas, desde agronegócio altamente mecanizado até agricultura familiar e territórios tradicionais. Fechando com legislação, você precisa saber os marcos que a banca cita. A Constituição Federal, no artigo 5º, estabelece direitos e garantias fundamentais, base para direitos humanos e cidadania. A Constituição também tem o capítulo dos índios, dentro do título da ordem social, reconhecendo direitos originários às terras tradicionalmente ocupadas e a proteção às organizações sociais, costumes, línguas, crenças e tradições. A Constituição trata ainda de educação, cultura e desporto, e na seção da cultura estabelece a proteção do patrimônio cultural brasileiro, com reconhecimento de bens materiais e imateriais. O artigo 68 do ADCT reconhece direitos territoriais quilombolas. As convenções 107 e 169 da OIT entram porque tratam de povos indígenas e tribais, e a Convenção 169 é muito associada ao direito de consulta livre, prévia e informada em medidas que afetem esses povos. O Decreto 4.887 de 2003 regulamenta procedimentos de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação de terras quilombolas. O Estatuto do Índio, Lei 6.001 de 1973, aparece como marco histórico de tutela e políticas, e o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288 de 2010, estabelece diretrizes para enfrentar desigualdades raciais e promover igualdade de oportunidades. O que você precisa levar dessa aula é a lógica integrada. Cultura e sociedade são processos e disputas, estratificação e trabalho explicam desigualdade. Estado e federalismo moldam políticas e distribuição territorial de direitos. Representação e participação definem como demandas viram ação pública. Antropologia te dá método etnográfico e análise de diferença. Etnicidade e territorialização. E a leitura demográfica e estatística dá base para diagnosticar, planejar e avaliar políticas. Se você quiser, na próxima aula eu monto um conjunto de palavras gatilho de prova, com exemplos de como a banca transforma esses conceitos em questões objetivas.